Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo nesse dia. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus abençoe. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você está vendo esse vídeo, mas que Deus esteja contigo, que Deus esteja presente na sua vida. E vamos meditar na palavra de Deus. Eu gostaria de meditar hoje esta palavra que Deus tocou no meu coração, lá em 2 Coríntios, o capítulo 6, o versículo 3. 2 Coríntios, o capítulo 6, versículo 3. Acompanhe comigo essa leitura de forma reverente. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Não seja motivo de escândalo. Quem está de pé, veja que não caia. Cuidado. Precisamos estar sempre em oração. Orai e vigiai. Essa é a palavra de hoje para o meu e o seu coração. Feche os seus olhos e ore comigo nesse instante. Querido e amado Deus, muito obrigado por essa palavra que foi lida, que foi exposta, e que esta palavra esteja tocando corações, que esta palavra esteja alcançando vidas, ó Deus. Fala aos nossos corações através do Teu Santo Espírito. Abençoa a vida de cada um que nesta hora está nos acompanhando. Abençoa o Teu povo, Pai. E que não venhamos nós sermos motivo de escândalo. Que não venhamos ser motivo de tropeço na vida da igreja e na vida da sociedade. Abençoa o Teu povo. Fica conosco. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Não seja motivo de escândalo. Quantos e quantos ministérios caindo. E hoje, com a internet, todos os dias nós temos informações de pastores, cantores caindo. Ou seja, pessoas falhas que acreditam em si mesmas, achando que são super poderosas. Ninguém é super crente. Nenhum de nós somos super-heróis. Nós somos falhos, somos pecadores e precisamos admitir isso. Precisamos ter humildade e viver na dependência do Senhor. Cuidado! Aquele que está de pé, veja que não caia. E é importante a prática daquilo que nós estamos lendo. A Bíblia, ela deve ser a nossa única regra de fé e prática. E é praticando no dia a dia que a gente aprende. Então é na prática da oração perseverante, é na prática da leitura que nós teremos uma vida melhor, um ministério abençoado. Então, para que o ministério não seja censurado, para que as pessoas não venham criticar, falar mal dos cristãos, nós precisamos andar em retidão. Essa é a vontade de Deus. Por isso que na Bíblia nós temos regras, princípios. Essas regras e princípios foram estabelecidos por Deus, para que a gente não caia. Por isso que nós precisamos da leitura diária da palavra de Deus. O culto doméstico em casa é muito importante. O bom testemunho começa em casa. Eu quero dar um exemplo. Você imagina só, você que é cristão, toda a sua família são todos cristãos. Faz lá uma oração bonita em família, mas daqui a pouquinho começa um xingar o outro, palavrões por todos os lados, gritaria, contendas. Você já imaginou os vizinhos ouvindo isso? Que testemunho você está dando? Lógico que os vizinhos vão criticar, vão censurar. Ué, mas ele não é crente? Ela não é crente? Olha aí, estão cometendo escândalos. Aí você não está dando bom testemunho. Pense comigo. Você que é cristão vai ao supermercado, gosta de tomar uma cervejinha, não é verdade? E aí o que acontece? Você vai lá, coloca umas latinhas
no carrinho de compras. Aí encontra com um amigo que é crente também. O que vai acontecer? Escândalo. Aí esse irmão que é da sua igreja ou de outra igreja, que viu você com latinhas de cerveja dentro do seu carrinho, vai criticar, vai falar mal de você. Ah, você viu aquele irmão fulano de tal? Ele estava fazendo compras e o carrinho dele estava lotado de cerveja. Está sendo motivo de escândalo. Eu nem quero entrar aqui no mérito de cerveja, se é pecado ou não. Não é esse o objetivo do nosso vídeo. Mas, tanto em comida, bebida, a gente não pode ser motivo de escândalo, motivo de tropeço. Alguém vai vir fazer uma visita na sua casa, essa pessoa, por exemplo, não come carne de porco. Então, você vai fazer lá uma comida que não tenha carne de porco, para não escandalizar, para não ser motivo de tropeço, para ninguém ficar falando, para não ser censurado. Nós, cristãos, temos a obrigação, é nossa responsabilidade fazer o que é certo, viver em retidão. Muitas coisas que o mundo faz, nós não podemos fazer. Seguir a moda, nós não podemos vestir como o mundo se veste, nós não podemos andar como o mundo anda. Nós, cristãos, nós precisamos andar de contramão com o mundo. Nós não podemos fazer o que os outros fazem. Ah, mas todo mundo está fazendo? Que mal há nisso? Hoje, por exemplo, está todo mundo se tatuando. Só porque todo mundo está se tatuando, eu também vou me tatuar? Eu não sou todo mundo. O evangelho é radical sim, viu, meus irmãos? A palavra de Deus tem regras e princípios e nós devemos obedecer. Tatuagem, eu não quero entrar no mérito aqui se é pecado ou não. Nós podemos fazer um vídeo sobre esse assunto também, mas eu estou dizendo que é moda. E a igreja muitas vezes segue a moda do mundo. As pessoas começam a seguir os princípios mundanos. E isso muitas vezes é levado para dentro da igreja. Homem, você cristão, tome muito cuidado ao andar pelas ruas. Ficar olhando mulheres que andam de forma escandalosa é pecado. Cuidado, Deus está vendo. E nós homens precisamos tomar muito cuidado. É muita oração. Orai e vigiai. Às vezes a gente vê irmãos da fé, né, que até vira o pescocinho acompanhando aquela mulher que está vestida de forma escandalosa. Essas mulheres que andam com pouca roupa. E a Bíblia é muito clara. Nos evangelhos, Jesus fala quanto ao adultério. Adulterar não é somente você se deitar com outra mulher que não seja a sua. Adulterar é também você olhar para uma outra mulher com intenção impura. Se assim o fizer, você já está adulterando. Então tome cuidado com essas coisas. E nós cristãos temos que seguir o exemplo de Jesus. Nós precisamos ser fiel em todo o tempo, em todo momento. Por isso que é importante a leitura da palavra de Deus, ler a palavra atentamente e saber qual é a boa e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Ser fiel a Deus em todo o nosso proceder, dar bom testemunho. No trânsito, quantos cristãos que colocam adesivos, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, sou da igreja tal, mas não dá bom testemunho no trânsito, vive xingando, vive gritando. Pessoas que não dão bom testemunho na sociedade. Sabe aquele cristão que não paga as contas em dia, vai no comércio, compra fiado e demora para pagar? Muitos, às vezes, nem pagam as contas. Aí o que o comerciante vai dizer? Olha, fulano da igreja tal comprou aqui na minha loja. É nó cego, não paga. A gente tem que ter discernimento, meus irmãos. Discernimento.
para não ser motivo de escândalo. Ai daqueles por quem vem o escândalo. Cuidado! Não porque eu sou crente, eu sou super-herói, eu posso tudo. Não é bem assim. Nós somos frágeis, nós somos pecadores, nós dependemos da graça, da misericórdia de Deus. Por isso que muitos ministérios estão caindo. As grandes igrejas da Europa já nem existem mais. Orgulho, presunção, soberba, se achando melhor que os outros. Ninguém é melhor do que ninguém. A gente precisa admitir que somos falhos, que somos pecadores e dependemos da graça e da misericórdia de Deus todos os dias, todo dia. Eu preciso estar em oração. Orai e vigiai. Oração constante, contato direto com o Pai, falando com Deus, pedindo a sua proteção para não cair em tentação. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso. O perdão é algo muito importante. Perdoai-vos uns aos outros, entendendo uns aos outros, amando uns aos outros, suportando uns aos outros. São regras e princípios bíblicos, e quem seguir essas regras será bem-sucedido na vida, será abençoado. Deus, Ele quer o nosso bem. Por isso que muita coisa nós não devemos fazer. Nós não devemos imitar o mundo. Nós não devemos imitar os procedimentos deste sistema. Quantas coisas estão fazendo? Quantas barbáries o ser humano comete? Não porque todo mundo faz, a gente deve fazer. Muitas irmãs na igreja vão para a casa de Deus de forma escandalosa. A vestimenta é algo importante. Nós precisamos ir à igreja de forma reverente. Afinal de contas, nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos igreja do Senhor. Somos membros do corpo de Cristo. Agora, como que eu posso dizer que eu sou membro do corpo de Cristo se eu estou sendo motivo de escândalo? Uma mulher que anda de forma escandalosa, anda com pouca roupa, ou aquelas roupas coladas ao corpo, ela está atraindo olhares. Ou seja, ela está sendo motivo de escândalo. As pessoas vão falar, tá vendo aquela mulher ali? Ela é da igreja tal. Olha a forma que ela anda. Então essa mulher está sendo motivo de tropeço, porque ela está atraindo olhares. Ela é uma pessoa imoral, sensual. Minhas irmãs, não andem de forma sensual. É pecado. A palavra de Deus condena essa atitude. Porque a gente bem sabe que tudo começa lá dentro de nós. As intenções do coração. Porque de nada adianta também uma pessoa estar bem vestida, mas tem mal intenção no coração. Tem maldade nos pensamentos. O coração da pessoa é uma oficina de maldade. Aí de nada adianta também. Então, a começar dentro de mim. Eu preciso de Deus. Eu preciso do agir do Espírito Santo para moldar o meu caráter, me transformar. E assim, para que eu seja uma pessoa melhor. Não vos conformeis com este século. Tem muita coisa errada. Por exemplo, é normal no mundo as pessoas vestirem roupas sensuais no esporte, e aí nos comerciais de televisão, no teatro. Geralmente a sensualidade ela é algo assim corriqueiro, é algo normal. Mas a Bíblia condena. Nós não podemos ser motivo de escândalo. Se o mundo faz, eu não posso fazer. Eu não posso ser motivo de escândalo. Cuidado. Aquele que está de pé, veja que não caia.
Não se ache melhor que os outros porque você é dessa ou daquela igreja. Ah, porque a minha doutrina é a melhor doutrina do mundo, porque a minha igreja é a melhor igreja. Cuidado. Cuidado. Lembra o que aconteceu com os fariseus? Os homens da lei? Nós precisamos andar em retidão, ser humilde, admitir que somos pecadores, admitir que dependemos da graça e da misericórdia do nosso Deus, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, em nada. E quantas vezes nós escandalizamos, às vezes no trabalho, em casa, na igreja, nos pegamos irados, brigando com a esposa, com o esposo, falando mal dos outros. O que tem de gente linguaruda, crente que se diz, né, filho de Deus, mas vive falando mal dos outros, vive falando mal da igreja, vive falando mal do irmão. Cuidado. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos abençoe, Deus nos proteja. Irmãos, vamos firmes com Cristo Jesus, o nosso Salvador. Vamos pedir a proteção de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa família. Que Deus proteja os nossos familiares, os nossos amigos. Que Deus proteja a igreja, para que a gente não venha a ser motivo de escândalo, para que a gente não venha escandalizar. Deus o abençoe, Deus o proteja. E vamos, com fidelidade a Cristo Jesus, o nosso Salvador, seguir esses princípios, essas regras que Ele nos deixou. Os mandamentos do Senhor precisam ser obedecidos. Andar em retidão. É na prática, meus irmãos, é na prática do dia a dia, é na leitura diária, é na oração constante, perseverante, é que nós vamos vencer as tentações, que nós vamos vencer o mal. É pela graça, é pelo agir de Deus nas nossas vidas que seremos vencedores. Aquele que perseverar até o fim. Então aquele que persevera é aquele que é obediente a Deus. Aquele que segue os princípios, as regras estabelecidas na palavra de Deus. Aquele que leva a sério a Bíblia. Aquele que leva a sério a palavra de Deus como única regra de fé e prática. Não podemos ser omissos quanto ao pecado, quanto às coisas erradas que nós vemos neste mundo. Vamos ser verdadeiros. Vamos andar em conformidade com as Escrituras, não em conformidade com este mundo que jaz no maligno. Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir. Até mais.